Os irmãos podem se assentar. Seguimos nessa nossa gostosa jornada nos estudos das parábolas de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que, se é assim uma alegria e uma expectativa sempre que eu venho aqui trazer esse conteúdo, porque há essa expectativa, a expectativa de que a gente vá compartilhando a palavra e que essa palavra vá alinhando a nossa visão, vá ajustando os nossos sentimentos, o nosso entendimento, para que a gente caminhe de acordo com a vontade de Deus. Se há esse desejo, eu quero dizer para os irmãos que há também um prazer, assim, um deleite de preparar esses estudos. Então, normalmente eu tenho menos tempo do que gostaria de ter, né? Hoje, quando eu estava terminando ali os últimos ajustes do estudo, a Lucina falou comigo assim: você tem que fazer isso aí mais rápido, tem que terminar isso mais cedo. E eu dizia: o problema não é o tempo que eu tenho, o problema é o tempo que eu gosto de gastar com isso. Então, é gostoso a gente estudar a palavra, é gostoso a gente ir entendendo os detalhes da palavra de Deus. Isso vai moldando a nossa vida. E aí, quando eu venho compartilhar com os irmãos, a minha expectativa é de que, pela graça de Deus, eu consiga comunicar aos irmãos aquilo que eu consegui entender, de modo que os irmãos sintam a mesma alegria que eu senti enquanto estudava e preparava o estudo. Eu quero compartilhar então com os irmãos hoje Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do joio e do trigo, mas eu tenho certeza que os irmãos já sabiam, porque todo mundo viu a publicação lá no grupo Frutifique, né? Então, na medida do possível, a gente vai sempre fazer alguma chamada assim, para poder motivar os irmãos a estarem participando conosco. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Se a gente quer que na próxima semana haja mais pessoas aqui participando do estudo, durante esse restante de semana e no início da semana seguinte, a gente tem que ir catucando os irmãos, motivando-os, né? O vento frio, a queda de temperatura, o céu nublado, já desanima o povo de sair de casa, né? Então a gente precisa criar essa motivação. Muito bem, Mateus 13, versos 24 a 30, eu leio na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa parábola é uma das poucas parábolas nos evangelhos que nós temos a apresentação dela e temos também a explicação, e essa explicação economiza um trabalho da gente no estudo, né? Então, a partir do verso 36 até o verso 43, nós temos a explicação dessa parábola. O texto diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos,
e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus apresenta a parábola e ele explica a parábola, e isso facilita a nossa caminhada. Diferentemente da maioria das parábolas que Jesus contou, essa, portanto, tem essa explicação. Contudo, mesmo tendo a explicação, uma vez explicado o que cada um dos elementos da parábola representa, há muito conteúdo relevante nessa mensagem, e a gente precisa então debruçar sobre esse conteúdo, entendendo a aplicação dele não só para os ouvintes naquele momento histórico, mas também as implicações e a aplicação desses ensinos para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos nossos dias. De início, a gente precisa fazer um destaque. O destaque de que a parábola do joio e do trigo, ela tenha sido contada e tenha sido descrita por Mateus imediatamente após a parábola do semeador. E aí nós temos alguns elementos que parecem semelhantes, mas o significado desses elementos em uma parábola e outra são bastante diferentes em alguns casos. E aí eu montei uma tabela, eu ia fazer um slide para que os irmãos pudessem ver, mas acabou que o deleite no estudo acabou roubando o tempo de preparar esse slide. Mas eu vou descrever para os irmãos. A ideia é nós termos personagens e símbolos de um lado, e nas colunas seguintes aquilo que esses símbolos ou personagens representam na parábola do semeador, que nós estudamos anteriormente, e nessa parábola do joio e do trigo. Então, Jesus está presente nas duas parábolas. Na parábola do semeador, Jesus é o semeador, e na parábola do joio e trigo, ele também é o semeador. Em todos os dois casos, Jesus é aquele que semeia. Semeia no primeiro momento, ele próprio, pessoalmente, durante o seu ministério, semeia no segundo momento, através dos seus discípulos que estão trabalhando com ele, mas dá continuidade nessa semeadura através do seu corpo, que permanece na terra, que é a igreja. Então, através da igreja, Jesus continua semeando, como na parábola do semeador, semeando a semente do evangelho nos corações, semeando na parábola do joio e do trigo, semeando os crentes nesse mundo, de modo que essa semeadura, ela vai se estendendo, e ela precisa se estender a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações. É necessário que essa semeadura dos filhos do reino se faça em todos os lugares da terra. Somente quando isso acontecer, virá o fim. O diabo é outro personagem, e na primeira parábola, na parábola do semeador, o diabo é aquele que vem roubar a semente. Só existe uma semente na parábola do semeador, e é uma semente boa. O diabo vem roubar a semente. Na parábola do joio e do trigo, o diabo é aquele que semeia a semente má, é aquele que semeia o joio. Na segunda parábola, portanto, ele não vem colher, não vem roubar a semente boa, ele vem colocar junto com a semente boa a semente ruim. A semente boa é o evangelho, na primeira parábola. Na segunda parábola, na parábola do joio e do trigo, a boa semente são os crentes, são os filhos do reino. Na primeira parábola, o evangelho produz crentes. A boa semente faz com que haja crentes. Na segunda parábola, a boa semente são os próprios crentes que precisam promover o reino de Deus aqui na terra e a glória de Deus. A má semente não existe na primeira parábola, mas está presente na segunda, que são exatamente os filhos do diabo. E aí aqui a gente precisa entender que quando Jesus fala sobre essa má semente, ele está falando sobre pessoas que estão trabalhando objetivamente para impedir o crescimento do reino
estão trabalhando objetivamente para poder deformar a mensagem do Evangelho, estão trabalhando objetivamente para deformar a mensagem que é trazida ao mundo a respeito de Deus, para que Deus não seja honrado, não seja amado, para que Deus não seja visto como aquele que é bom e que a vontade é boa, agradável e perfeita. Então, esses mensageiros são aqueles que não só não creem que Deus seja bom, não estão dispostos a servir a Deus, mas trabalham para deformar a imagem de Deus no coração dos outros. A semeadura da boa semente, ela é feita de dia, nas duas parábolas, mas a semeadura da má semente, que não acontece, não existe na primeira parábola, na parábola do semeador. Na segunda parábola, ela é realizada à noite, e a noite traz sempre essa ideia de algo que é escondido, algo que não é para ser visto, algo que é feito de forma oculta. Por quê? Porque se for feito à luz, ela é imediatamente identificada como algo ruim e pode ser impedido de acontecer. É interessante a gente pensar nisso, porque quando alguém está comprometido em lidar com a verdade, lidar com aquilo que é bom, ele não tem nenhuma dificuldade em reunir as pessoas e, à luz, diante de todos, expor aquela ideia, expor aquele conceito. Mas quando aquilo que é trazido como mensagem tem objetivos escusos, tem objetivo de deformar, de denegrir, quando não é firmado na verdade, então não, isso não pode ser reunir todo mundo e vamos falar claramente, vamos ouvir todas as pessoas, né? Isso é feito às escondidas, chama um, chama outro. Pessoas que agem assim, elas se assemelham àqueles que são os filhos das trevas, os filhos do diabo, segundo essa parábola. Porém, a gente não pode, como vamos ver ao longo do estudo, a gente não pode classificá-los como joio, porque só quem julga o coração é Deus. O alvo da semente. Na primeira parábola, o alvo é a salvação das pessoas. A semente do Evangelho é semeada nos corações para que as pessoas sejam salvas. O alvo dessa semente é que as pessoas salvas vivam um compromisso com Deus e levem essa mesma mensagem a outros, de modo que ela produza muito fruto. 1 para 60, 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Então, esse é o objetivo da primeira semente. A segunda parábola, a semente, são os salvos, que promovem a glória de Deus e que, por fim, serão recolhidos nos celeiros celestiais. Então, a segunda semente é o crente que vive como crente. E vivendo como crente, ele permite que as pessoas, através da vida dele, conheçam quem é Deus e glorifiquem a Deus. O campo da semeadura é outra coisa que deve chamar a nossa atenção. Porque na primeira parábola, o campo é o coração do homem. A semente do Evangelho é semeada no coração do homem. Na segunda parábola, o campo é o mundo, mostrando, portanto, que o mundo é o campo da semeadura de Deus. O mundo não é do maligno, o mundo jaz no maligno. O mundo está corrompido pelo pecado e está sendo conduzido pelo maligno, mas o mundo pertence a Deus, e é por isso que a igreja precisa avançar. Por quê? Porque esse mundo precisa ser semeado com a boa semente, que são os crentes em Jesus Cristo, porque esse campo de semeadura, ele não pertence ao diabo, ele pertence a Deus. Então, quando nós falamos sobre o joio e trigo, a gente precisa entender que essa realidade, ela pode acontecer no contexto da igreja local, entre os membros da igreja, mas não está restrito à igreja. Essa realidade é a realidade do mundo que nós vivemos. O maligno semeia a sua semente má para corromper, para destruir o mundo, para que o mundo esteja cada vez pior e assim ele frustre esse plano de Deus para a humanidade, o plano original. Esse é o desejo do diabo, de que as pessoas adorem a ele, não a Deus. Que o mal cresça de modo que as pessoas olhem o mal e elas desacreditem da bondade de Deus. Então, o diabo semeia esse mal
não só dentro da igreja, mas no mundo todo. E o objetivo de Deus é que, através da boa semente, mesmo com o mundo corrompido, o nome dele seja glorificado em todos os lugares da terra. Dito isto, vencida essa coluna comparativa, vamos aos ensinos da parábola. Verso 24, o texto diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. E aqui nós vamos ter, nos evangelhos, várias parábolas que Jesus, através delas, procura como que responder uma pergunta, né? O que é o reino dos céus? Ou a que se compara o reino dos céus? Como é que eu entendo o Senhor, quando o Senhor fala a respeito do reino dos céus? E aí Jesus, nessa parábola, ele diz, o reino dos céus é semelhante ao quê? Ao homem que semeia a boa semente no campo. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, que já está entre os homens a partir de Jesus Cristo, que se expandirá por todo o mundo até a volta de Jesus, e que se tornará completo e perfeito após a ressurreição. Então, no céu será tudo perfeito, o reino de Deus estará manifesto de forma plena. Mas Jesus diz, o reino dos céus já está acontecendo. Ele caminhará para a plenitude, mas ele já está acontecendo. O Filho do Homem já está aqui. Pessoas já estão sendo transformadas pelo Evangelho. O reino de Deus já está aqui. Mas, enquanto o reino se expande e caminha para a perfeição, durante o processo haverá a oposição. É o mesmo que Paulo fala quando ele escreve aos Efésios. Tem uma história de salvação que começou na eternidade e que se cumpre em nós através de Jesus Cristo e que nos levará um dia para o céu. Mas durante esse processo existe uma batalha espiritual. É disso que Jesus está falando. Jesus, através do seu ministério terreno e posteriormente através do seu corpo, que é a igreja, vai semeando os filhos do reino neste mundo, que deve ser estendido para todos os lugares e deve ser compreendido tanto na concentração desses crentes, né? Igreja Batista no Granbury, aqui nessa família espiritual local, se concentram crentes em Jesus Cristo, que estão cooperando uns com os outros, estão se fortalecendo uns aos outros, para poderem promover o reino. Então, essa é a concentração, a congregação local. Mas esse reino se estende tanto dessa forma, quanto através da influência que cada um de nós promove no lugar onde nós estamos, nos diversos setores da sociedade. Então, aonde que não é lugar para o crente estar? O crente precisa estar em todos os lugares em que o Evangelho precisa ser proclamado e onde pessoas precisam dar testemunho. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu me lembrava até do Saed, quando estava pensando sobre isso, porque alguns anos atrás uma pessoa veio me questionar se era correto nós termos crentes como policiais. E aí eu disse para a pessoa o seguinte: você tem ouvido falar sobre policiais corruptos? E ela disse sim. Como é que a gente faz para combater a corrupção? A gente não precisa ter pessoas boas ocupando as funções? Sim. Os crentes são pessoas boas? Pessoas comprometidas com a justiça? Sim. Então, na polícia, sim, é lugar de crente. Mas e se o crente tiver que matar? Bom, a Bíblia diz que ao Estado pertence a espada, para manter a ordem. O Deus que ao longo da história disse que não devemos matar, e esse mandamento é no que diz respeito a nós matarmos para satisfazer os nossos desejos e os nossos propósitos egoístas e vingativos. Esse mesmo Deus estabelecia condições em que, se necessário, deveria se matar, para manter a ordem social. Então, o policial militar que é crente, ele vai constantemente orar a Deus para que ele não seja preciso agir dessa forma e tirar a vida de ninguém, mas que no exercício da autoridade concedida a ele pelo Estado e comprometido com o reino de Deus de promover a justiça, ele possa operar de modo a melhorar a condição da sociedade. Então, sim, o crente precisa ser policial.
o crente precisa ser político, o crente precisa ser médico, o crente precisa estar no comércio, o crente precisa ser industriário, o crente precisa estar ocupando os diferentes lugares na sociedade e promovendo a justiça de Deus. É esse o desejo de Deus, tanto concentrados como igreja, como congregação, quanto espalhados nos diversos setores da sociedade, o crente precisa estar lá como semeadura de Deus para promover a glória de Deus. Verso 25, o texto diz: depois que a semente foi semeada no campo, o texto diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bom, o texto diz que o homem semeou a boa semente no seu campo, e Jesus diz, explicando essa parábola, que o semeador é o filho do homem, mas o filho do homem que começa a fazer essa semeadura, na medida em que ele colhe os resultados dessa semente, a semente do evangelho, esses crentes, como corpo de Cristo na terra, também semeiam com ele, e também administram o cuidado desse campo. Então, quando o texto começa dizendo que o filho do homem semeia, mas que os homens, enquanto dormiam, não vigiaram o campo, e então o inimigo veio e semeou, quem são esses homens que dormiram? Esses homens são os crentes que cooperam com Cristo no estabelecimento e no avanço do reino dos céus, mas que dormiram. Embora saibamos que o diabo trabalha o tempo todo aliciando pessoas para combaterem contra os valores do reino de Deus, o que o texto chama a nossa atenção é para o fato de que isso vai acontecer em maior ou menor proporção, dependendo do comprometimento da igreja em estar atenta para discernir e combater as ações do maligno. Ou seja, meus irmãos, quanto mais operosa a igreja estiver na sociedade, quanto mais comprometida com a proclamação do evangelho, com um testemunho, com um discurso correto a respeito daquilo que é certo e também o discurso contra aquilo que é errado, quanto mais a igreja estiver operante na sociedade, menor será a facilidade do diabo para semear os filhos do mal. É isso que o texto está nos dizendo. Então, se o mal avança muito rápido, é porque a igreja está deixando de cumprir o papel dela. E aí eu me lembro, sempre que eu falo sobre isso, do pastor Paulo César, foi meu professor no seminário, pastor Paulo César Campos Lopes do Vale, não vou esquecer esse nome nunca, né? É um nome assim longo, né? E aí ele dizia: os evangélicos estão aumentando em número, a Bíblia diz que o crente é luz. Se os evangélicos estão aumentando, por que as trevas continuam crescendo? Tem alguma coisa errada. Então, ou os crentes não estão tão comprometidos com a obra quanto deveriam estar, ou muito dessa gente que se diz evangélico não é crente, ou os dois. Efésios capítulo 5, verso 14, o texto diz assim, palavras de Paulo à igreja dos Efésios: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então veja, tem um povo que não está morto, foi vivificado, através da fé em Jesus Cristo, mas se comporta como se ainda estivesse morto. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Você está dormindo, você não está morto, porque você foi vivificado por Deus, através da fé em Jesus, mas continua apático, como se estivesse dormindo. Levante-se, existe uma obra, que a igreja precisa fazer, a igreja na pessoa de cada um dos seus membros, enquanto trigo, a boa semente do evangelho, a boa semente do reino de Deus nesse mundo, precisa viver como trigo, precisa ser diferente, precisa fazer a obra que Deus nos confiou. Enquanto a igreja dorme, deixa de agir por causa das distrações e dos interesses egoístas, porque na verdade é isso que acontece, meus irmãos.
a maioria absoluta, salvo o novo convertido, aquele que começou a caminhar ontem, todos os crentes, em maior ou menor profundidade, sabem aquilo que precisam fazer para o reino. A pergunta é, estão fazendo? Se estivessem, a igreja estaria avançando muito mais. Então, a maioria dos crentes sabe o que tem que fazer, mas não está fazendo. E quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz, por que a gente não faz? A gente não faz porque a gente está fazendo uma escolha. Isso é igual pecado. Toda vez que a gente pecar, não importa, pensa em qualquer pecado que você cometeu. Quando você comete um pecado, você está naquele momento escolhendo satisfazer o seu desejo em detrimento da vontade de Deus. Todo pecado, ele vai se manifestar dessa forma, por uma escolha em satisfazer o meu coração e não os planos de Deus. Então, quando nós colocamos hoje lá na chamada lá, abandone o seu sofá. Por quê? Porque o meu corpo, ainda mais que esse friozinho, quer estar no sofá, não quer se arrumar, tomar banho. Se quarta-feira, dia de banho é no sábado, tem que antecipar o banho para poder ir no culto. Então, não, a gente não quer isso. Toda vez que a gente escolhe o nosso interesse egoísta, escolhe se deixar distrair, o que a gente faz é abrir espaço para que o reino das trevas avance. Então, enquanto a igreja dorme, o diabo semeia os filhos das trevas, que são aqueles que dentro ou fora da igreja se ocupam em deformar o nome bendito de Deus e a mensagem da salvação, de modo a frustrar o plano salvador de Deus. Quem vê a maldade crescer no mundo, e o engano e a falsidade crescer no meio da igreja, a tendência é desacreditar da bondade de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, a gente convida para vir na igreja, a pessoa diz, não, olha, eu até já fui algumas vezes, mas aí eu vi isso, vi aquilo, a pessoa fez assim, o pastor agiu dessa forma, teve um líder lá que agiu desse jeito, não desanimei. Ou então olha para a maldade que avança nesse mundo e diz, olha, cadê Deus que não viu quando aquela pessoa foi assaltada, quando aquela pessoa foi agredida, cadê Deus que não viu aquela criança com fome? Então, a maldade que vai deformando o mundo e vai deformando a imagem de Deus aos olhos e aos corações das pessoas. É esse o alvo do diabo, quando ele vai semeando os filhos das trevas. Verso de número 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então vejam, a parábola, Jesus conta que foi semeada a boa semente, os filhos do reino. À noite, enquanto a igreja relaxava, o maligno vem e semeia os filhos das trevas, mas num primeiro momento ninguém percebe a diferença. O joio, naquela região da Palestina, é conhecido como trigo bastardo. Por quê? Porque aquele negócio brota igualzinho o trigo. Ele cresce até 1 metro e pouco de altura, igualzinho o trigo. Enquanto ele não floresce e o fruto, os grãos dele não aparecem, ninguém consegue identificar o que é um e o que é outro. Só identifica na hora que ele floresce e que os grãos aparecem. Por quê? Porque os grãos do joio, eles são escuros, enquanto os grãos do trigo são assim, claros, amarelados, meio dourados. Então, quando os grãos aparecem, ali se identifica a diferença. Sua semente tem gosto amargo e propriedades tóxicas. Então, se a pessoa pega um punhado de joio, o trigo bastardo, e ele come aquilo, ele ingere aquilo não só terá gosto amargo, mas dependendo da quantidade que ele ingerir, pode até matá-lo. É altamente tóxico o joio. E se ele é colhido junto com o trigo,
moído junto com o trigo. Quem comprar aquele trigo vai sentir, quando preparar o pão ou algum outro alimento com o trigo, vai sentir o gosto amargo. Então, além de fazer mal, pode ser que não mate a pessoa, porque está diluído no meio do trigo, né, do trigo bom, mas ele deixa um gosto amargo. E aí, quem comprar aquele trigo vai dizer assim: puxa, esse produtor não é alguém confiável. O dono das terras perde a credibilidade. Jesus está chamando a nossa atenção para o fato de que o grande propósito do diabo é exatamente esse: o de diminuir a credibilidade ou destruir a credibilidade de Deus, de modo que as pessoas não confiem em Deus, não confiem que aquilo que vem de Deus é verdadeiro e é bom, não confiem que Deus é de fato bom, mas começam a questionar a bondade e a justiça de Deus. E isso não é novo, né, irmãos? Gênesis 3, versos 4 e 5, a narrativa da tentação, da queda do homem. Os versos 4 e 5 dizem assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva tinha dito: olha, Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, a gente só não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, senão a gente vai morrer. E aí o diabo diz: não, Deus está mentindo. Deus não quer que vocês tenham o mesmo poder que Ele. Ele quer ter o poder só para Ele. Deus não é bonzinho. Deus está escondendo de vocês aquilo que há de melhor. Comam da fruta, e vocês serão como Deus. Não acreditem na palavra de Deus. Então, essa busca, esse trabalho por descredenciar Deus, por fazer com que as pessoas duvidem da bondade de Deus, esse trabalho o diabo faz desde o início. Ele continua fazendo. Quando ele semeia o joio no meio do trigo, o que ele está fazendo? É fazer com que as pessoas olhem e elas acreditem que aquilo é obra de Deus, e se não é bom, então Deus não é bom. Como a parábola nos mostrou, esse joio só é identificado quando ele floresce, ou seja, quando ele revela os seus frutos. E isso deve chamar a nossa atenção enquanto igreja. Boas ações podem esconder más intenções, tanto fora quanto dentro da igreja. Então, pessoas com atitudes socialmente louváveis podem reservar no seu coração intenções muito longe daquilo que Deus quer. Então, a igreja precisa se precaver quanto a isso. A igreja não pode arrancar o trigo, arrancar o joio, porque ela pode danificar o trigo. Ela pode não ter condição, em algum momento, de identificar de forma clara o que é joio, o que é trigo. Então, o que cabe à igreja nesse processo de se manter acordada, de não dormir e dar lugar para que o diabo semeie o joio? A igreja precisa trabalhar com compromisso, com firmeza doutrinária. O que a igreja acredita? Irmãos, nós somos batistas, mas nós temos irmãos presbiterianos, nós temos irmãos assembleianos, nós temos irmãos congregacionais, temos irmãos metodistas, e a gente pode continuar citando. Cada um desses grupos tem um compromisso em servir fielmente a Deus. Nós temos as mesmas doutrinas? Não, não temos. Mas a verdade é que essa diferença de doutrina, ela não afeta aquilo que é essencial. Então, se os assembleanos que creem diferente de nós em alguns pontos, se eles se mantiverem fiéis e zelosos pela doutrina da Assembleia de Deus,
Então, aqueles crentes, mesmo divergindo de nós em alguns pontos, eles farão a obra de Deus, promoverão o crescimento do reino de Deus e levarão pessoas para o céu. Eles sendo fiéis com aquilo que eles acreditam e não permitindo flexibilidade dentro da igreja Assembleia de Deus. Assim é com os presbiterianos, com os metodistas, com os congregacionais, assim precisa ser com os batistas. Por quê? Porque quando eu flexiono, quando eu flexibilizo a interpretação ou a administração daquilo que eu acredito ser a verdade, para bem, para conforto desse ou daquele grupo na igreja, se eu flexibilizo um ponto, eu posso flexibilizar todos os pontos. E aí, isso é terreno fértil para que o diabo semeie o mal. Então, o que é que nós cremos enquanto batistas? Isso precisa ficar muito claro para a igreja. Ah, mas o irmão da outra igreja falou outra coisa. Ele é membro da sua igreja? Não, ele não é membro da sua igreja. Ele é seu pastor? Não, ele não é seu pastor. Então, as igrejas históricas, as igrejas sérias, elas têm a sua declaração de fé, devidamente fundamentada na Bíblia. Talvez quando a gente chegar no céu, Deus vai dizer, olha, isso aqui você teve tanto zelo, mas não era bem assim não. Amém, Senhor, estamos aqui. Mas se eu flexibilizo um ponto, então a jurisprudência vai me obrigar a flexibilizar outros. E aí eu coloco em risco a vida da igreja. Então, firmeza doutrinária, zelo quanto ao testemunho dos crentes. Crente tem que dar bom testemunho. A gente pega no pé por causa de roubo, por causa de adultério, mas não pega no pé por causa de fofoca. Tem crente que é fofoqueiro, fofoca destrói a igreja. Então o crente precisa ser orientado, precisa ser disciplinado. E o trabalho sistemático do ensino religioso são algumas das ações com as quais a igreja precisa estar comprometida para limitar a semeadura do joio na congregação. Quando nós olhamos para fora dos arraiais, a proclamação abundante do Evangelho, a preparação dos crentes para uma boa defesa da fé e as ações de compaixão e graça são as ferramentas a serem usadas fora do espaço eclesiástico, que vão promover o reino de Deus, a glória de Deus. Versos 27 a 29. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Os servos se surpreendem ao identificar o joio, porque não deveria ter só boa semente. Então eles fazem duas perguntas ao dono da plantação. A primeira, por que tem joio? E aí a resposta revela que aquilo não aconteceu por acaso. O mal não acontece por acaso. O mal acontece por causa da intenção do diabo em destruir a obra de Deus. Então ele diz, foi obra do inimigo. Alguém intencionalmente veio e semeou o joio. Aqueles que não são da luz fazem as coisas longe da luz. Os que são da luz fazem as coisas na luz. Se permitem a arguição, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, deixa eu compartilhar isso com vocês, para que vocês possam dar o ponto de vista de vocês, para vocês me dizerem se eu estou esquecendo de alguma coisa, se a minha ideia está distorcida, se eu deixei de ver algum ponto. Vamos compartilhar aqui junto. Eu estou com esse sentimento, vamos congregar aqui juntos, acreditando que o Espírito Santo habita em nós. Vamos fazer isso de forma clara, né? Eu achei que a ideia de um irmão a respeito do trabalho do ministério não está uma coisa muito legal. Deixa eu mostrar para vocês o meu ponto de vista. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? É assim que trabalha aquele que é da luz, porque ele entende que na luz Deus conduz, na luz as coisas se esclarecem, na luz o diabo não trabalha. Agora, quem trata as espreitas, cochicha nos cantos, fala por trás, difama, esse não é amigo da luz.
e revela um coração comprometido com o inimigo, com aquele que semeia o joio. Mas as obras são inconfundíveis. Então, enquanto o joio está crescendo, ele parece com trigo. Mas na hora que ele frutifica, na hora que ele produz o seu fruto, Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Quando o fruto se manifesta, ele é inconfundível. E aí vem a segunda pergunta: Senhor, já vimos que tem joio, devemos arrancar? E aí a resposta revela a segurança e a sabedoria de Deus, que tem tudo sob controle. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle das nossas vidas, e isso é algo que precisa alegrar o nosso coração. O joio, prestem atenção nisso, o joio não pode mudar a natureza do trigo. Então tem um pé, pé, né? A gente não somos agricultores, a gente tem dificuldade, né? Mas o trigo está aqui. Você pode ter em volta dele 10 joios. O trigo vai crescer, ele vai frutificar, e o fruto dele é trigo, é bom trigo. O fato da raiz dele estar rodeada da raiz de joio não faz com que isso mude a natureza dele. É isso que Jesus está dizendo. A nossa preocupação tem que ser em sermos trigo, em sermos aquilo que Deus nos criou para ser, produzirmos o fruto que Ele nos propôs produzir e nos capacitou para produzir. Se eu ficar preocupado com aquilo que de ruim os outros estão fazendo, eu paro de fazer o que é bom. Se eu gastar energia me preocupando com aquilo que o outro está fazendo de errado, falta energia para eu fazer o que é certo. Então vamos nos concentrar em sermos crentes, vamos nos concentrar em sermos servos de Deus, vamos nos concentrar em promovermos o reino de Deus. Não importa se no seu trabalho você está rodeado de joio, não importa se o joio acompanha você até a igreja e senta com você do lado na hora do culto. Você precisa ser o que Deus criou você para ser. É isso, porque no tempo certo Deus dá conta do joio. Isso nos faz entender que nada comprometerá a salvação do crente. Verdadeiros crentes não se escandalizam. Prestem atenção, quando a Bíblia fala sobre escândalo, ela não está falando de crentes. O crente não se escandaliza. O crente, ele se decepciona com uma pessoa que ele julgava que tinha compromisso com Deus. De repente a pessoa descampa, a pessoa faz uma coisa errada. O crente se entristece, ele até se magoa muitas vezes, mas a palavra escândalo, ela tem a ver com a apostasia, tem a ver com o deixar de caminhar com Deus, de abandonar a fé. Não, o crente, ele não se escandaliza. O escandalizar é aquilo que o mal, se aparentando de bem, produz no coração daqueles que deveriam crer e não creem, daqueles que estão fora. O crente não, o trigo não muda a sua natureza, Deus vai cuidar dele. O crente deve, portanto, estar comprometido em ser crente e cumprir a sua missão de crente, mesmo que os mensageiros do diabo estejam ao seu redor. Então, verso 30, na primeira parte, Jesus diz assim na sua parábola, resposta do dono da obra: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Quem ceifa não é a igreja. A Bíblia nos dá instruções claras para quanto ao exercício da disciplina eclesiástica na vida da igreja, de modo que a gente possa tratar aquilo que é particular, mas que, se necessário, se tratando no particular não dá jeito, levar isso para a igreja, para a assembleia da igreja, a fim de que a igreja exerça a sua autoridade, ela discipline aquele que está caminhando de forma errada, e ela garanta o bom testemunho da igreja, que, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, ela é coluna e firmeza da verdade.
Então, quem lá de fora olha para a igreja, precisa, ainda que entendendo que a igreja é composta de pessoas falhas, precisa enxergar no compromisso da igreja, um compromisso com a verdade. Então, se necessário, a igreja precisa sim disciplinar, mas tudo deve ser feito com amor, tendo como objetivo último a restauração daquele que está sendo disciplinado. Até quando a igreja desliga alguém do rol de membros da igreja, ela precisa fazer isso como um ato de amor, mostrando para a pessoa que a igreja a ama porque Deus a ama e que em todo o tempo que ela quiser caminhar de forma correta, estamos de braços abertos para cuidar dela. Então a gente lida com as pessoas como sendo trigo, não joio. Por quê? Porque eu não posso julgar o coração de ninguém, eu posso julgar uma atitude. Se existe uma regra, não pode puxar ali o cabo do som da caixa ativa aqui antes de desligar a mesa, senão dá aquele barulho, pá, estraga. Se alguém vem aqui e puxa, a regra foi estabelecida, então isso está errado. Então eu estou julgando aquela ação como uma ação errada, mas eu não posso dizer que a pessoa fez aquilo com a intenção de danificar a caixa. Por quê? Porque isso é interpretar o que está dentro do coração dela. Só Deus pode fazer isso. Então a igreja, ela não exclui do céu, a igreja não arranca o joio, porque ela não rotula ninguém de joio. A igreja trata todos como potenciais trigos, que precisam ser cuidados. A tarefa de arrancar o joio não é da igreja. Enfim, verso 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aguardem a ocasião da ceifa. Quando que vai acontecer a ceifa? No dia do juízo final. O verso 40, Jesus explicando o texto, a parábola, ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, há um dia determinado para que o joio seja arrancado. Quem são os ceifeiros? Verso 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Então caberá aos anjos arrancar o joio para que seja queimado, e depois ajuntar o trigo, os filhos do reino, para recolhê-los no celeiro eterno, nas moradas eternas dos santos. Concluímos, portanto, essa palavra dizendo que, naquela frase célebre, que eu amo, que o problema não é o crente estar onde não deveria estar. O problema é o crente não ser o que deveria ser onde ele está. Se o crente estiver comprometido em ser crente, ele pode estar em qualquer ambiente e ele fará a diferença, e ele transformará aquele ambiente. O problema é quando o crente deixa de se comportar como crente. Nossa maior preocupação deve ser de cuidarmos para vivermos a nossa melhor versão a cada dia. Eu fui chamado por Deus, salvo por Deus, comissionado por Deus para promover o seu reino. Eu preciso estar comprometido em ser a minha melhor versão a cada dia. Mais de ti e menos de mim, diz o hino. Se assim fizermos, a igreja avançará e o nome de Deus será glorificado. Do resto, Deus cuidará, como tem cuidado bem até aqui. Amém? Corri bastante, mas mesmo assim passei das 21.